que eu tenho para dizer hoje vai ser de cortar o coração. Que piada horrível! Essa semana eu vi uma reportagem dizendo que o ator do Mark Sloan, que é um médico muito bonitão de Grey's Anatomy, passou por alguns problemas de saúde e, enfim, me fez pensar, nossa, que saudade de Grey's Anatomy. E junto, né, assim, na mesma semana, eu vi que a Netflix tinha lançado Pulso, que também é uma série médica. E eu pensei, teve uma redação que tirou a nota 1000 em 2023 e usou Grey's Anatomy como repertório já na introdução. E ela fez isso para falar da vez em que a Meredith Grey deixou o hospital para cuidar dos filhos. E ela falou isso em um tema de redação que era o trabalho invisível da mulher. E aí eu falei, chegou o momento da gente conversar sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre séries médicas e como usar as séries médicas em redação de Enem. O meu nome é Estela, eu sou professora de redação e de escrita acadêmica e eu gosto muito de textos que façam sentido. Só que para um texto fazer sentido, a gente precisa entender sobre o que a gente está escrevendo e saber relacionar o que a gente está escrevendo com o repertório. E a minha intenção aqui é justamente isso, trazer repertórios que façam sentido com os mais variados temas de redação que vocês podem receber. Eu separei algumas séries médicas pra gente conversar. Então a gente vai falar primeiro sobre Grey's Anatomy, depois a gente vai falar sobre O Residente, que tem um Logan lindo, depois a gente vai falar sobre Pulso, sobre The Pitt, que é uma série que tá bombando muito ali na Max, e por fim a gente vai trabalhar como usar esses repertórios dentro de variados e diversos temas de redação, tá? Vamos começar ali com Grey's Anatomy. Grey's Anatomy é uma série, é um drama médico que está acontecendo ali num hospital escola chamado Grey's Sloan, né? Por ser um hospital e por ser um hospital escola, a gente tem os temas macros aí, que são sistema de saúde e educação. Então a gente já tem dois temas macros muito grandes para serem trabalhados dentro de uma redação. Como funciona o sistema de saúde de um hospital particular nos Estados Unidos e como funciona o sistema de hospital-escola, como eu ensino para esses médicos residentes que precisam se formar. Mas como o próprio nome diz, a gente está falando sobre a Grey. Então a história ela está em torno do que acontece na vida da Meredith Grey. Nessa perspectiva, a gente já tem um outro tema, uma ramificação desses temas macros, que é a presença da mulher, o protagonismo da mulher nos hospitais. E aí a gente não tem só a Grey, a gente consegue trabalhar a vertente da Miranda Bailey, por exemplo, né? Que é uma das residentes mais fodas daquele lugar e que um dia ela se torna chefe do hospital e é muito respeitada, é muito querida e tudo mais. A gente também tem a Cristina, que se torna chefe de hospital. Enfim, esse empoderamento feminino, ele é bem trabalhado em todas as temporadas, com todas as personagens femininas dessa série. Se a gente vai falar em Miranda Bailey, inclusive, a gente também pode falar sobre a questão racial, por diversos motivos. Primeiro, que é uma mulher em cargo de chefe e negra. Segundo, que ela tem filhos negros. Inclusive, tem um episódio que ela fala pro filho dela o seguinte, você não pode se comportar como seus amigos brancos no momento que a polícia te pegar, porque a atitude deles com você vai ser diferente da atitude deles. Ainda falando da Miranda, tem um outro episódio que é um episódio extremamente marcante. Chega um paciente acamado, branco, homem, e ele recusa o atendimento da Bailey, e quando eles vão ver, ele tem uma suástica tatuada. Então, a gente já falou de sistema de saúde, a gente já falou sobre educação, a gente já falou sobre empoderamento feminino e agora a gente tem pelo menos três episódios de racismo que dê pra gente usar Grey's Anatomy, apesar de que não para aí. Se a gente for pensar em personagens negros, a gente também tem o Weber, que ele é chefe do hospital e que ele é um homem, mas é um homem negro em posição superior, né?
Só que se a gente continua falando do Weber, a gente tem uma outra ramificação de tema, que é o alcoolismo. Esse cara, ele passa praticamente todas as temporadas lutando contra o alcoolismo. Ele chega a ser demitido do lugar dele por conta do alcoolismo. Ele começa a visitar os alcoólicos anônimos, ele tem um padrinho lá e tudo mais. Então, assim, também é uma ramificação muito interessante de ser trabalhada. Nós temos a questão da homofobia, não sei se vocês vão se lembrar, tem spoiler, tá? Se você não assistiu, tem spoiler. Mas a gente tem a Torres, que a Torres, em determinada temporada, ela descobre que ela gosta de mulheres. E aí ela começa um caso com a Arizona, que é uma médica pediatra do hospital, e aí ela vai apresentar a Arizona para a família, só que a família não aceita. E aí a gente pode trabalhar isso dentro da homofobia. Então vocês vejam como... Covid! A melhor temporada de qualquer drama médico que eu tenha assistido voltada para Covid foi feita por essa série. Foi muito legal a forma como eles abordaram o isolamento, foi muito legal a forma como eles abordaram o hospital campanha do lado de fora, o sentimento dos médicos em relação aos pacientes, né, os médicos e enfermeiros que estavam na linha de frente. A temporada de Covid, apesar de ser a mais maçante, eu acredito que ela tenha sido a mais maçante porque ela se aproximou muito do que a gente entende como real. Ela foi muito bem desenhada, ela foi muito bem roteirizada, ela foi muito bem interpretada. A Meredith Grey, inclusive, tendo Covid, passando tanto tempo internada em situação assim, de risco, eu acho que pegou todo mundo meio que de surpresa. Assim, não teria como ser outro personagem, teria que ser ela mesma, mas a forma como eles colocaram pareceu muito bem desenhado. Assim. Então, para trabalhar com questões relacionadas a epidemias, a pandemias e tudo mais, essa temporada da Covid de Grey's Anatomy é muito bom. Mas não para por aí, eu falei que a gente ia passar por outras séries médicas e depois de Grey's Anatomy eu assisti O Residente. Confesso que eu só assisti O Residente porque tem o Logan, de Gilmore Girls, e eu sou muito fã de Gilmore Girls, então eu assisti só porque ele aparece na capa. Ele é o Residente. Fica entre a gente. O Residente é uma série médica, é um drama médico que eu acho a premissa dessa série muito legal. Eles não queriam fazer mais do mesmo e aí eles falaram, vamos focar nos erros. Então a gente tem uma série que a temática principal é a ética médica e a negligência médica. E como a ética e a negligência se encontram no tratamento dos pacientes. Logo no começo da série, chega uma paciente, se não me engano, com parada cardíaca, eu não vou lembrar agora porque já faz tempo pra caramba, mas chega essa paciente com parada cardíaca e o Pravesh, que é o Devon, né, que é um dos médicos internos ali que trabalham com... Eu vou chamar ele de Logan, cara, porque Conrado é um nome muito... É um dos internos que trabalham com Logan, que é o residente, e ele fica tão perdido naquilo ali, né? Ele fica tão, meu Deus do céu, eu preciso salvar ela, eu consigo salvar ela. E ele faz massagem cardíaca nessa menina até que o coração dela volte a funcionar. Só que ela já havia tido morte cerebral, então não adiantaria o coração dela voltar a funcionar. Na série, tá? Eu não entendo nada de medicina, eu não tô falando que daria ou que seria possível. E aí o Logan fala pra ele, cara, você usou mais de 20 minutos para fazer o coração dela voltar e ela voltou, só que ela teve morte cerebral. Então, como que a gente vai contar para a família? Olha, eu ressuscitei o coração da sua filha, mas... né? E aí o Devon, ele já entra numa crise existencial muito grande por causa dessa atitude e o Logan decide desligar os aparelhos da menina. Assim, ela teve morte cerebral, todo mundo vai sofrer muito, eu não preciso contar isso para os pais dela, vou desligar os aparelhos. Aí é quando a Nick, que é uma enfermeira apaixonada pelo Logan, chega e ele não faz isso e tudo mais. Mas vejam que é uma sequência de negligências, né? Negligências com o paciente, assim. Antes parasse por aí, né? O Dr. Bell, desde o primeiro episódio, ele se mostra um médico egocêntrico e
que de fato negligencia muitas ações dele, inclusive numa mesa de cirurgia. Se não me engano, a primeira cirurgia dele ele já tá fazendo merda. E ele se junta com a Hunter, que é outra médica que não tem escrúpulo nenhum. E os dois fazem aí artimanhas horrorosas, assim, no papel de administradores desse hospital. Outro tipo de negligência, que não é negligência médica, mas que também está na série Residente, é a negligência da maternidade. E aí eu vou explicar por quê. Tem uma personagem, a Lila, ela é uma das médicas internas e ela tem uma irmã gêmea que quer muito engravidar e ela queria inclusive que a Lila emprestasse, né, fizesse uma barriga de aluguel e a Lila não quis e aí ela conseguiu engravidar por inseminação e tudo mais. Acontece que depois que ela teve filhos, ela entrou em uma depressão pós-parto muito silenciosa para os outros. E aí ela começou a se afastar, ela começou a falar que estava tudo bem, só que ela não mostrava a zona que estava em casa, então ela não conseguia mais fazer nada. Ela só tinha condição de cuidar daquelas crianças sem cuidar de si. Até o momento em que ela sumiu de todo mundo e aí todo mundo começou a se perguntar cadê ela, cadê ela, cadê ela? E ela já estava muito longe, ela deixou os filhos com o pai, que também era médico lá do hospital. Talvez a gente possa colocar isso como uma negligência não só dela com ela mesma, quando a gente fala de saúde mental materna, né? Inclusive maio está chegando, é o momento da gente discutir sobre isso, mas também da sociedade para com a irmã da Lila, porque a depressão pós-parto muitas vezes ela não é gritante, ela realmente é silenciosa e a gente tem que prestar atenção porque a maternidade ela é um processo novo de reconhecimento, então eu acho que a gente pode colocar uma negligência aí também. Tem outro ponto bastante específico e um tantinho especial nessa série, que ela vem quem traz essa discussão à tona é a personagem Julia. Ela vende produtos médicos hospitalares para esse hospital e a gente percebe ao longo, né, da trajetória da participação da Julia que não só a indústria como o hospital, eles estão favorecendo o lucro em detrimento do paciente. Então não interessa se aquele material é o melhor material, se é o material que vai resolver, inclusive esse material que ela vende da Covades dá muito problema, né? Tem um personagem de 10 anos que tem problema cardíaco e ele coloca um equipamento dessa marca, mas o lucro é o que importa, né? Então a gente também consegue falar sobre essa máfia das indústrias e dos hospitais que favorecem o lucro em detrimento dos pacientes. Então veja que 2 séries já foram apresentadas e nessas 2 séries a gente tem muito mais do que um sistema de saúde. A gente tem muitas outras ramificações temáticas de trechos que podem ser retirados ou de personagens em específico que podem ser retirados daí, né? Claro que não para por aí, porque eu falei que eu ia falar sobre Pulso e aí eu vou ser um pouco mais breve para falar de Pulso, porque só tem uma temporada. Apesar de ser um drama médico, a narrativa de Pulso não está voltada necessariamente para os propósitos médicos, para a vivência médica, para a rotina médica. Toda a primeira temporada era voltada para um caso de assédio de uma residente contra o chefe dos residentes, né? Eles tiveram um caso e tudo mais, e aí ela se sentiu muito desconfortável em determinado momento. E aí o que mais me chamou a atenção nessa série foi a tratativa dessa denúncia de assédio, porque ela não estava errada, ela se sentiu assediada, ela fez a denúncia certíssima. Inclusive, se você se sentir assediada, faça denúncia, tenha provas de que você foi assediada, porque a nossa palavra dificilmente vale alguma coisa sozinha, sem provas, mas enfim. Ela fez essa denúncia, mas a forma como o hospital reagiu a isso me chamou muita atenção, porque eles permitiram que o chefe dela, né, esse residente-chefe, ele continuasse trabalhando com ela, inclusive assediando-a ainda mais, com perguntas do porquê você fez isso, pra que você fez isso, eu achei que a gente se amasse. E essa tortura, ela continuou, sabe? Essa tortura psicológica, ela continuou até o final da série, quando ela retirou a denúncia, né? Então, assim, chega um momento em que ela retira a denúncia porque ela não aguenta mais. E aí ela passou por tanta coisa por causa dessa denúncia de assédio, que ela realmente acreditou que a única coisa que ela precisava era de um pedido de desculpa dele, porque ela ainda era apaixonada por ele. O que mais me chamou a atenção no Pulso foi isso. Essa tratativa, ela é extremamente interessante na série inteira. Outra série que eu também vou ser muito breve, porque eu ainda nem acabei de ver, só que assim,
dos 4 episódios que eu vi, os 4 já me chamaram a atenção, é The Pitt. É uma série nova da Max. E essa série tá fazendo muito sucesso porque dizem os ingleses que toda temporada vai se passar em um plantão de 15 horas. Então, é uma emergência, é um pronto-socorro, e eu ainda tô na 4ª hora de episódio ali, de plantão ali, porque eu ainda tô no 4º episódio. Mas é um lugar, a gente pensa pela emergência, né? Então a gente tá falando de um pronto-socorro que tá sempre lotado, inclusive o Robbie, que é o médico principal ali, ele tá o tempo todo sendo cobrado por números, número de melhor atendimento, número de tempo de atendimento, número de leitos vazios, número de leitos cheios, ele está o tempo todo sendo cobrado por isso. Então é uma emergência, só que também aborda alguns casos que precisam ser conversados. Por exemplo, logo nos primeiros episódios, eu falei que eu sou de 4, logo nos primeiros episódios, chega uma senhora vomitando muito com o filho de 18 anos dela, e em determinado momento ela fala pro Robbie: eu não tô aqui por mim, eu tomei remédio para vomitar, eu tô aqui por ele, a minha preocupação é com ele, porque eu achei nas coisas dele uma lista de nomes de meninas que precisam ser eliminadas. E aí vejam, a gente acabou de falar de adolescência lá no Instagram muito recentemente, a gente acabou de falar sobre cultura incel, e vai ter um vídeo de cultura incel também, de adolescência, e isso está muito presente em pequenas coisas, em pequenos momentos, não só de séries de dramas médicos, como da vida, né? Assim, é uma coisa que aí a gente já sai da ficção, literalmente, vai para nossa vivência de mundo, né? E é muito interessante quando a enfermeira-chefe pergunta pro Robbie o que está acontecendo com esses jovens de hoje, o que tem na cabeça desses jovens de hoje, e aí eu vou até ler para vocês a resposta do Robbie, porque eu achei sensacional. Ele fala o seguinte: quer dizer, além das redes sociais, da pandemia e da crise ambiental, da violência armada? Então vejam que, cara, isso acontece em 1 minuto de cena. 1 minuto de cena é o suficiente para que todo esse diálogo aconteça, e em 1 minuto de cena a gente tem causas para um problema muito gigante, que é essa misoginia e essa cultura que abomina mulheres e que mata mulheres. E aí você consegue fazer uma relação sensacional com a série Adolescência em pelo menos 2 parágrafos, tá bom pra você? Além disso, tem uma cena muito fofinha que um dos médicos fala pra enfermeira-chefe: olha aqui que bonitinho, eu comprei um cachorro. Mas comprei um cachorro que fosse bonitinho, né? Convenhamos. E aí a enfermeira-chefe fala: nossa, que gracinha, espero que não seja pra sua esposa cuidar. Aí ele: por quê? Ela adora cachorros. E aí a enfermeira-chefe fala: ok, o fato dela adorar cachorros não significa que ela queira cuidar de um. Ah, mas o meu filho disse que ia cuidar, ele prometeu. Seu filho tem 4 anos, coração. Uma criança de 4 anos vai cuidar bem de um cachorro sem a ajuda de alguém? Ele não consegue cuidar dele mesmo. O que isso significa? O que essa cena fofinha, com tanto ponto de julgamento, significa? Sobrecarga da mulher, porque vai ser mais uma coisa para essa mulher cuidar, um cachorro. Então você, homem que está assistindo esse vídeo, se você comprar um cachorrinho para o seu filho, certifique-se de que você vai ajudar a cuidar desse cachorrinho e não ela. Mais do que isso, vamos para outra cena. Chega uma criança lá de uns 7, 8 anos, essa criança está desmaiada. A criança está desmaiada. E não se sabe o que aconteceu, todos os exames dela deram 100% normais, não tem o que fazer, né? Pô, eu não sei o que essa criança tem porque ela tá normal, ela só tá dormindo muito prostrada. E aí a mãe fala que é uma criança superativa, que não sei o que, não sei o que. E aí o médico, ele tira umas gomas, né, com o cotonete dentro da boca da criança, e aí o pai percebe que ele esqueceu umas gomas de marihuana no bolso do casaco. A criança foi lá, catou aquilo lá, achando que era doce, e mandou pra dentro. Então a criança estava quase tendo uma overdose de marihuana ali, pobrezinha. O que isso significa? Onde eu quero chegar com essa brevíssima cena também? Eu quero chegar no momento em que a gente tem que mostrar cuidado com as coisas. Não me interessa se você usa para fins médicos ou de entretenimento. Eu não tenho nada a ver com isso. O que eu estou dizendo é que o cuidado com as crianças e o incentivo e apologia ao uso de drogas estão muito presente ali. Então você consegue sim usar essa cena, que acontece muito brevemente, né? Eles já vão embora assim que a criança tem alta,
Mas você pode usar isso para falar sobre o uso de drogas dentro da sua redação também. Mas tá, vamos lá, conversando aqui, nós todos. A gente já falou de Grey's Anatomy, a gente já falou de O Residente, a gente já falou de Pulso e a gente já falou de The Pitt. Todas séries internacionais. Como que eu trago isso para dentro da minha redação aqui no Brasil? Sabendo fazer uma conexão entre o seu tema e a sua opinião com esse repertório, né? Ótimo. Estela, mas eu tenho muita dificuldade porque isso é internacional. Eu queria alguma coisa que fosse mais próximo da nossa realidade. Então, Ricardo, deixa eu te contar uma coisa. Ninguém morre no meu plantão! Ninguém morre no meu plantão. Quem diz isso é o Evandro, um médico maravilhosíssimo da série Sob Pressão, que é uma série brasileira, que é uma série extremamente atual, porque ela vai falar justamente sobre a rotina exaustiva dos médicos do Brasil, vai falar sobre a extrema precariedade de infraestrutura, de estrutura, de materiais, de medicamentos dos hospitais públicos do Brasil. A gente está falando de uma série que ela se passa no pronto-socorro, na ala emergencial de um hospital público brasileiro, ou seja, a maior parte das pessoas que estão ali são pessoas pobres e que utilizam o Sistema Único de Saúde. Então, imaginem aqui comigo quais são os possíveis temas de redação que vocês conseguem tirar daí. São muitos, porque os episódios eles vão abordar pacientes com DST, aborto clandestino, racismo, uso de drogas, milícia. Gente, tem episódios que trazem milicianos dentro de um hospital público do Brasil. Então, assim, tenho medo de usar séries internacionais na minha redação, de não saber fazer relação, fora da ficção. Usa Sob Pressão! Usa, porque é uma série muito boa, está disponível na Globoplay aí pra você assistir, inclusive já passou até em canal aberto. Então assim, dá pra usar a série médica, é série popular, é série dessas que você senta pra chorar, pra se entreter, pra formar casais dentro dos hospitais e tudo mais. Todas essas séries, inclusive Sob Pressão, tem pares românticos, mas assim, são séries excelentes para serem utilizadas em redação e não só em relação ao sistema de saúde, como vocês puderam acompanhar ao longo desse vídeo, esse vídeo que inclusive vocês vão curtir, comentar e compartilhar, porque eu tenho certeza de que depois dessa bomba de médicos em cima de vocês, vai valer a pena fazer tudo isso, inclusive para me incentivar a lógica. Então assim, como sempre, com carinho, muito, muito carinho, Estela.